Mais uma vez, graça e paz. A história da redenção é uma história de amor. Nós acabamos de ouvir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amar é se dar por alguém. Então a história da redenção é uma história de amor. Vamos fazer uma oração? Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz. Este sangue que purificou os nossos pecados, este sangue que purifica a nossa consciência de obras mortas. E a cruz que coloca fim na nossa própria vida, na nossa vida natural. Pai, esse momento é teu. Te pedimos para que tu fales em cada coração. Que a nossa mente esteja voltada unicamente para ti. Colocamos diante do trono da tua graça toda a nossa ansiedade. Sabemos que tu cuidas de nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. A redenção foi completa, cabal, não necessita de retoques. Por isso que Jesus Cristo, naquela cruz, no momento da sua crucificação, ele fala, alguns usam a palavra, a expressão bradou. Jesus falou em alta voz. E lá no madeiro, ele pronunciou 7, ou deu 7 brados. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. 7 significa o completo. Então, ali naquela cruz, a redenção foi completa. Então ele disse 7 vezes. Eu vou citá-las. Se Deus permitir, estudaremos uma por uma. Hoje ficaremos com uma expressão. Mas eu vou citar todas. A primeira dita por Jesus Cristo quando estava pendurado naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O homem fez o pior. O que há de pior o homem fez. Mas Jesus diz, Pai, perdoa. A segunda fala de Jesus naquela cruz, quando o ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você sabe por que o ladrão foi salvo? Você já prestou atenção na fala do ladrão? Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Porque ele creu que Jesus Cristo iria morrer e ressuscitar. O que Jesus disse para ele?
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero desmistificar uma coisa que muita gente tem dúvida. Quando uma pessoa morre em Cristo, o seu espírito vai para o paraíso, em plena consciência. O seu estado lá é real. Ele não tem lembranças do mundo aqui atrás, o mundo que ele deixou. Mas ele está. Somente o corpo dorme. Essa é uma expressão que a Bíblia usa. Por exemplo, quando Jesus morreu naquela cruz, o que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu. Mas o corpo foi para onde? Para a sepultura. Então, quando a pessoa morre em Cristo, vai para o paraíso. Quem morre sem Cristo já vai direto para o inferno. Também sofrendo, já começa o sofrimento lá. Então, a segunda expressão é: hoje tu estarás comigo no paraíso. A terceira: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João, que estava ali presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Essa é a terceira fala de Jesus Cristo naquela cruz. A quarta fala, ou a expressão que Jesus usa, ou o brado, e perto da hora nona, exclamou, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é uma expressão das mais fortes e que impressiona um coração quebrantado. Deus meu, por que virastes as costas? A quinta fala de Jesus. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Símbolo do sofrimento, da angústia. Não existe coisa mais desagradável do que a sede. A sexta expressão, sexto brado, ou a fala, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai, em aramaico. Acabou. Você está lutando contra o pecado? Tetelestai. Você está lutando contra os instintos da carne? Tetelestai. Você está lutando com o diabo? Tetelestai. Está consumado. 7. A sétima fala. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Maravilhoso, não é isso? Essa é a história da redenção. A história do amor de Deus por cada um de nós. Mas antes de entrarmos, propriamente dito, na primeira fala de Jesus, eu quero só chamar a atenção que este assunto morte de Cristo, ele é muito relevante e precisa ser estudado com espírito de adoração, de reverência. Eu quero dizer para vocês que esse mistério podemos resumir
em 5 expressões de Jesus Cristo. Não na cruz. A morte de Cristo foi uma realidade. Muita gente pensa que foi uma figura de linguagem. Um pastor mesmo chegou para mim e disse, ele estava sofrendo com essa mensagem da nossa morte com Cristo. E quando eu falei para ele de João 12:32, eu quando for levantado da terra, atrairei todos, ele disse, isso é uma figura de linguagem. Se é uma figura de linguagem, não é uma realidade. Aí eu virei para ele e disse assim, então Cristo não existiu. Aí ele não tinha saída. Porque se você anular a realidade da morte de Cristo, você está anulando o cristianismo. Então foi uma morte real. Ele se deu por nós. Segundo, a morte de Jesus foi injusta. Por que foi injusta? O salário do pecado é a morte. O que Jesus Cristo fez para merecer a morte? Nada. Como o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, Jesus não poderia morrer. Então, ela foi injusta. Terceiro, a morte de Jesus foi uma realidade espiritual antes do mundo ser mundo. É um mistério. Vamos fazer a leitura desse texto, que está em Apocalipse 13:8. Apocalipse, pode ler. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tá aí. É um mistério. Não se explica. Não dá para explicar. Então Deus já previa a queda de Adão? É um mistério. Não dá para explicar. Mas ele foi imolado. Foi uma realidade espiritual. Porque a realidade física foi há 2000 anos atrás. Quarto, a morte de Jesus foi substitutiva. Ele morreu por nós. Em nosso favor. Mas também, a morte de Jesus é toda inclusiva. Cristo morreu por nós. Nós morremos com Cristo. Não há experiência de novo nascimento sem a pessoa passar pela morte. Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Você quer ajudar alguém? Fale de Cristo, este crucificado. Então, meus amados, vamos considerar isso no coração, que a morte de Cristo foi uma realidade tanto física, foi injusta,
antes da fundação do mundo, foi inclusiva e também foi substitutiva. Agora vamos voltar para a nossa expressão, e aí nós vamos para o texto, que está em Lucas 23, 34. Quais lições, que ensinamento podemos tirar, extrair dessa expressão, dessa fala? Eu estou aprendendo a ler a Bíblia. Comecei a ver que ela é rica em detalhes. E a gente se perde muitas coisas. Mas vamos ver o que Deus quer me ensinar, quer ensinar você com essa primeira fala. Podemos ler. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-lhe sortes. Queridos, aqui está uma atitude de oração. Ele orou. Ele orou porque ele viveu numa dependência de Deus. Desde o início do seu ministério até o último minuto, Jesus falava com o Pai. Ele orava. Ele não fazia sem primeiro consultar. Hoje nós fazemos e oramos. Ele iniciou seu ministério com uma atitude de oração, que significa: eu dependo de ti. Vamos ler esse texto, que está em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Precisamos aprender, precisamos descobrir a força, o poder que existe nessa dependência de Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Olha para quem o céu se abre. Para quem ora. Os céus se abriram para 3 pessoas, registrado aqui na Bíblia. Ezequiel, quando estava na Babilônia, no rio Quedar, longe de Jerusalém. Babilônia significa confusão, distante do ambiente dele, distante de Jerusalém, que Jerusalém é a capital, era o testemunho de Deus no mundo. E ele estava sentindo saudade. Ezequiel estava em profunda depressão, numa profunda angústia, e os céus se abriram para ele. No Velho Testamento nós temos um, no Novo Testamento 2. O primeiro foi Estevão, sendo apedrejado. Os céus se abriram para ele. E o terceiro é Jesus Cristo. Não despreze os momentos de angústia. Não despreze a tribulação, porque Deus quer abrir os céus para mim e para você. Por que então devemos orar? Oração, preste atenção, queridos, em nome de Jesus Cristo, você que está sentado aí, que não seja simplesmente um ouvinte.
Por que devemos orar? Oração é uma atitude de dependência. O que significa orar? O que está por detrás dessa dependência? É que nós não somos capazes de fazer nada. Há uma frase que diz assim: aquele que ora, aquele que fala com Deus, descobriu o segredo que a vida cristã é um viver de dependência. Como explicar a oração? Qual o melhor exemplo da oração? Vamos abrir no profeta Jonas. O profeta Jonas é uma história interessante, a história dele. Ele é um tipo de Cristo. É um tipo. Ele não é completo. Lembra que Jesus disse, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem no coração da terra? Não foi isso? Então Jonas é um tipo de Cristo. Jonas, ele tipifica a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. Jonas capítulo 2. Se você quer saber o que significa orar, você gostaria de saber o que significa orar? Jonas 2, versículo 1, 2 e 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Gente, presta atenção. Aonde estava Jonas, o profeta Jonas, que Deus falou: olha, Jonas, vai para Nínive. Nínive era a capital da Síria. Tinha 1 milhão de habitantes. Uma cidade que precisava ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. A mensagem mais simples que trouxe o maior avivamento da história. O maior avivamento da história registrado na Bíblia. E eu até acredito que é maior da história da igreja. Que mensagem foi essa? Capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Simplesmente isso. Nínive será subvertida. Agora, uma cidade do tamanho de Curitiba. Ele entrava em ruas, passando por ruas. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias. Que mensagem mais xoxa. Esse profeta só tem isso para falar. Pois é, foi isto que trouxe o maior avivamento da história. E nós inventamos, queremos avivamento, e achamos que avivamento é barulho. Mas se você quer uma pessoa, avivamento é o maior número de pessoas regeneradas, avivadas em Cristo, vivificadas em Cristo. Você quer ajudar alguém? Morra. Morra. Ninguém gosta. Porque a morte é o fim de nós mesmos. Mas nós não admitimos, nós não queremos sair de cena. Nós queremos o pódio, é o que mais o homem deseja, é o pódio.
É o primeiro lugar. Ninguém quer ser colocado para escanteio. Ninguém gosta de viver no anonimato. E a cruz é o fim de nós mesmos. Por isso que a cruz, ela é rejeitada. Essa mensagem da nossa morte com Cristo, infelizmente, ela foi escondida atrás de um sistema religioso. Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Porque a cruz é o fim de nós mesmos. E aí? O que significa orar? Jonas, o profeta, nos ensina. Então Jonas, do ventre do peixe, onde Jonas estava? No ventre do peixe, no profundo do mar, lá nas regiões abissais. O que ele poderia fazer por ele? Me diga, me responda, por favor. O que Jonas poderia fazer por ele mesmo? Nada. Aqui está o significado, o verdadeiro significado da oração. É quando você chega ao fim de você mesmo, aí você ora. Agora, nós estamos cheios de recursos, nós oramos. A nossa oração, Pai, muito obrigado pelo dia, hoje foi maravilhoso, ou talvez difícil, e faz aquela oração que alguém chama oração flecha, mas uma oração que brota do mais profundo do coração, vem de uma profunda necessidade, de uma profunda incapacidade. Significa que chegamos ao fim de nós mesmos. Você já chegou ao fim? Ou você ainda é o tal? Por que devemos orar, queridos? O que significa orar? Por quem devemos orar? Esse assunto da oração é um assunto muito rico, mas fica muitas vezes na riqueza, mas não fica na experiência. É uma luta. Você já tentou ficar a sós com Deus? Abrir um texto da palavra de Deus e meditar no texto? E dizer, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe quantas vozes há no mundo? Há muitas vozes, a Bíblia diz isso. E para discernirmos a voz de Deus, é necessário comunhão com Ele para ganharmos sensibilidade. Aí se trava uma luta muito grande. Quando você tenta entrar na presença de Deus, a sua mente é como um beija-flor. Ele está sempre correndo, a mente. Coisas boas. Mas tente. Insista. Descubra o lugar mais seguro deste mundo. A presença de Deus. Por quem devemos orar? Pela família, pelas autoridades, pela salvação, pelo livramento, e assim vai. Você pode orar com certeza na salvação de um ente querido. Por quê? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi uma atitude de adoração, uma atitude de oração, de dependência. Será que Deus respondeu à oração de Jesus? Eu creio que sim. Eu quero ver um texto para vocês. Vamos ver um texto que diz isso. Atos 3, 17. É a mesma ideia, meus irmãos.
É a mesma ideia. A palavra grega é o mesmo sentido. É maravilhoso. É maravilhoso ver isso. Porque Deus é prático. Jesus, Pai, perdoa, porque eles não sabem. Logo em seguida, podemos ver o 3:17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. O que eles fizeram por ignorância? Eu entendo que esse texto está falando da oração de Jesus Cristo. Porque o sentido no original é o mesmo. Não sabem o que fazem. Eles fizeram por ignorância. Foi o discurso de Pedro que levou 5.000 pessoas. O número de 3.000. Lá no capítulo 4, versículo 4, fala depois da pregação de Pedro. Aqui diz, muitos, porém, os que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Foi o discurso, foi a pregação de Pedro? Foi. Mas o que estava por detrás? A oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Para vocês verem a importância de estarmos orando pelos outros. Não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Em nenhuma ocasião anterior, Cristo fez tal pedido ao Pai. Sabe por quê? Porque o perdão é uma prerrogativa divina. Só Deus pode perdoar. Engraçado. Jesus pedindo, agora em oração, para que o Pai perdoasse os seus inimigos. O Senhor nunca antes tinha invocado o perdão dos outros ao Pai. Ele nunca invocou o perdão de outras pessoas ao Pai. Ele mesmo perdoava. O exemplo do paralítico, ele disse o que para o paralítico? Filho, tem bom ânimo. Perdoados são os pecados. A mulher que lavou seus pés, ele disse, os teus pecados te são perdoados. E agora ele pede ao Pai, por quê? Porque na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo estava identificado com cada um de nós. Verdadeira identificação, o Filho do Homem. Em plena dependência. Por quê? Por quê? Na cruz ele estava agindo como nosso substituto. E o perdão é um direito, uma prerrogativa divina. Não sabe o que fazem. O que vemos aqui? A cegueira do coração do homem. Nós não sabemos. O homem não sabe. Não tem ideia do que significa viver nas trevas. Será? Sabe. O homem não tem ideia do que significa viver nas trevas. Jesus disse assim, eles amam mais as trevas. Há um amor pelas trevas. O homem também não tem ideia do que significa menosprezar a misericórdia de Deus. Xoxo. Também não tem ideia do que significa. Não queremos que este reine sobre nós.
Eu não quero ser capacho ou escravo de Deus ou de Jesus Cristo. Eu não quero que ele reine. O homem não sabe. Ele não tem ideia do seu estado. Não tem ideia do que significa. Sobre estas coisas, ouviremos depois. Se o homem soubesse o estado em que ele vive, ele jamais falaria ou desprezaria esse convite de Deus. Tudo isto se resume nas palavras reveladas na carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Efésios. Há uma cegueira do homem. Não sabem o que fazem. 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração duro. Como chegar a um coração desse? Se não for a graça, a misericórdia de Deus. Se Deus não fosse misericordioso. Se Deus não fosse amoroso. Estaríamos perdidos para sempre. Sabe? Deus poderia ter mandado todo mundo para o inferno. E ninguém ia reclamar. Lá no inferno não vai ter reclamação porque eu vim para cá. Eu mereço estar aqui. E quem vai para o céu vai dizer assim, eu não mereço. Se diz alguém perguntou assim, Humberto, por que Deus não pegou Satanás e torceu o pescoço dele como se torce um pescoço de galinha? Antigamente se matava a galinha, as nossas mães, vós, torcendo, estrangulando, não é isso? E botava o bicho lá no terreiro, o bicho pulava até morrer. Não era isso? Você já fez isso? Eu já fiz muito. Já matei muito frango assim. É uma judiação, judiar do bichinho. Eu faço uma pergunta, Deus é soberano? Deus é um ser absoluto? É ou não é? Ele poderia pegar uma criatura e torcer o pescoço, que Satanás é uma criatura, poderia fazer? Por que ele não fez? Me responda. Sabe por quê? Vamos fazer aqui uma outra ilustração. Você que tem aí, você é um adulto, tem aí cadê o Odi? O Odi, não é que tem uma academia onde forma verdadeiros atletas? Você imagine um homem como Odi, pegando uma criança de 3 anos e torcendo o pescoço. Que glória há nisso? Que glória haveria para Deus? Será que os seres celestiais não iam dizer assim, também, né? Criador absoluto, pegar uma criatura do seu pescoço, é muito simples. Eles poderiam dizer isso para Deus. Senhor, que glória é essa? O Senhor é soberano. E pega uma criatura e destrói. Isso é injustiça. Que glória há nisso, você que é um adulto, pegar uma criança e torcer o pescoço dessa criança? O que o mundo iria dizer? Também. Agora manda o Odi pegar o Michael Tyson. De igual para igual. Você sabe por que eu quero dizer isso? Para dizer por que Deus não destruiu Satanás. Porque Deus deu esse direito à criatura, à igreja criada,
recriada para destruir outra criatura. Vocês entenderam? Nós, criaturas, em Cristo, invadindo o inferno. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. A criatura vencendo a criatura. Vocês entenderam porque Deus, como ser absoluto, não poderia destruir Satanás? Porque Satanás estava numa posição de criatura e Deus de criador absoluto? Então Deus falou assim, eu vou deixar essa função para a igreja, recriada em Cristo, para destruir a outra criatura. Aí sim, de igual para igual. Queridos, apesar da cegueira, da falta de entendimento, e a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Você sabe qual é a visão, Ezequiel? A visão de Deus. Isso é uma visão profética da humanidade. Não só para Israel, Ezequiel. Às vezes você fica perguntando, por quê? Por que eu prego e aquele, no meio de 10, 2 nascem de novo e o resto não? Qual é a dificuldade? O que está acontecendo que uma pregação com o mesmo poder, com a mesma unção do Espírito Santo, é capaz de tocar no coração, numa reunião de 10 pessoas, tocar no coração de 5 e os outros ficarem endurecidos? Por que isso? É outro mistério. Vamos ver como que Deus disse a respeito disso. Ezequiel capítulo 37, podemos ler do versículo 1 até o versículo 4. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Continua? 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Dá para explicar isso aqui? É uma visão que o profeta está recebendo de Deus com relação à humanidade. O planeta Terra é um cemitério. Defuntos ambulantes. Mortos que andam. Andam tropeçando, se esbarrando e destruindo um ao outro. Cego não enxerga nada, tem que trombar. Isso é o mundo. Agora, Deus diz para o profeta, veja esse vale de ossos secos. Isso é uma visão. Isso aqui é cada um de nós. E ele, Senhor. Aí Deus pergunta, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Senhor, tu sabes. Não responda. Tem coisa que nós não sabemos. Porque um nasce e o outro não nasce. Pergunte ao Senhor, não fique aí tentando explicar. Tu sabes. Porque o versículo 4 diz que o pregador, os ossos secos, mas a coisa mais engraçada, né? Um absurdo. Olha que situação Deus coloca um pregador no vale de ossos secos e dizer para o vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é o estado espiritual da humanidade.
Esse é o estado. E qual é a função daquele que foi ressuscitado? Porque se você nasceu de novo, você foi ressuscitado. Se você tem vida em Cristo, é porque Deus te ressuscitou dentre os mortos. Alguém disse que o planeta Terra é um cemitério e aqui nós temos o céu como a tampa desse caixão, um grande caixão e essa tampa. Você imaginou que visão mais tétrica? Um caixão, que é o planeta Terra, e a tampa do caixão. E todo mundo deitado na posição de mortos. O que Deus fez? Olha o amor da redenção. Deus desce e abre a porta, a tampa do caixão, para comunicar a palavra aos mortos. E Ele vai usar você e a mim. Vai usar a igreja. Ossos secos. Eu falo, já falei 10 vezes, já falei 11 vezes. A pessoa não entendeu. Já falei 20 também não. Não é assim? Até quando eu vou continuar falando para essa pessoa? Ossos secos. Então, queridos, essa é a situação do mundo. Sem entendimento. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta. Mas Ele está chamando muitos para o arrependimento. Arrependei-vos. Você quer ajudar alguém? Prega o Evangelho. Fale de Cristo, este o crucificado. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Abba, Pai. Você é capaz de fazer uma oração dessa para o inimigo? Você oraria assim, Pai, perdoa aquele camarada que pisou no meu calo, que furtou, que tirou o que eu tinha, um pouco do que eu tinha. Ele não merece perdão. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Você é capaz de orar assim, meu querido? Se estiver em Cristo, há. Que lição nós podemos tirar dessa primeira fala de Jesus Cristo? Perdão. Mas ele me pisou demais. Dói. Pai, perdoa. Com o mesmo perdão que eu fui perdoado, perdoa. Pai, perdoa-lhes. O que vemos nessa expressão também? O triunfo do amor redentor. Na cruz ele nos venceu. O maior inimigo do homem é ele mesmo. É você. O maior inimigo do homem é o seu próprio sentimento. Mas o amor redentor nos venceu. Na cruz ele nos venceu. Na cruz ele pôs fim na raça adâmica. Só tem 2 raças neste planeta Terra. A raça adâmica e a cristocêntrica. Só. Os que estão em Cristo e os que continuam em Adão. Na cruz ele venceu a carne. Na cruz ele venceu o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está lutando contra o pecado. Você está lutando contra os instintos da carne. Ele venceu. Os desejos da carne. Você foi nascido regenerado, você nasceu de novo. Não é verdade?
uma vida nova no Espírito, mas existe uma coisa aí, pecado que está na carne. O pecado está na carne. O velho homem foi crucificado. O velho homem era o servo do pecado. Quem servia o pecado era o velho homem. Ele foi crucificado, mas o pecado continua nos nossos membros. Como é que você vai vencer pela vida de Cristo? Você está lutando contra o quê? Os instintos da carne. E agora? Ele venceu. A vida que vence, meus amados, a vida que vence é a vida de Cristo. Na cruz, ele venceu a carne, o pecado e o diabo. Sansão usou a força do seu braço para destruir os seus inimigos, os seus antagonistas. Lembra disso? Que ele, depois que ele perdeu a força, que Dalila cortou de tanta insistência, cuidado, e vai. A dona Dalila ficou atormentando a Sansão. Me diga o teu segredo, o teu segredo, o teu segredo. Um dia não aguentou mais e entregou o segredo. Perdeu a força. E aí depois Deus restabelece e dá a força para ele. E ele está lá dentro daquele ginásio. E todos seus inimigos em volta. A força do braço. Ele morre e os seus inimigos também morrem. Aí é um tipo de Cristo. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Mas Sansão usou a força do braço. Jesus usou a força do amor. O amor de Cristo nos constrange. Julgando, nós isto. Um morreu por todos. Você já morreu? Eu faço uma pergunta, você responde no seu coração. Você tem certeza da sua morte com Cristo? Você tem certeza que Cristo vive em você? Amém. Interessante na história de Estevão, mártir, primeiro mártir da igreja. Mas você pensa que por ele ser o primeiro mártir, ele não estava voltado para si? Sim. Porque você olha na Bíblia, você vai encontrar homens de Deus cheios de defeitos. Não estou pregando perfeccionismo. Mas uma pessoa que está em Cristo, mas cheia de falhas. Sujeito a pecar. Vamos abrir Atos 7. Atos 7, versículo 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Que diferença tremenda entre Jesus e Estevão, apesar de ser um mártir. Jesus, a primeira fala dele foi: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeiro ele perdoa os inimigos, depois ele entrega o seu espírito a Deus. Estevão entregou seu espírito a Deus, depois orou pelos seus inimigos. Por quê? Porque Estevão ainda estava cheio de si. Ah, é possível isso. O que significa estar cheio de si? Se tirássemos uma foto aqui e exibíssemos a foto, qual seria a primeira pessoa que você iria procurar na foto? Você. Porque você não esqueceu de você mesmo.
Apesar de Estevão estar debaixo de pedras, ele não esqueceu dele. Ele orou primeiro por ele, depois pelos seus inimigos. Ao contrário de Jesus Cristo, orou pelos seus inimigos, depois entregou o seu espírito a Deus. O evangelho que tira o homem do centro e coloca Cristo como a preeminência. O evangelho da graça, que desce e busca o homem, e não a religião, a tentativa do homem encontrar Deus. Este evangelho que redime, este evangelho que salva, este evangelho que perdoa, essa boa nova, a boa notícia que nós temos. O amor de Deus por cada um de nós. A história de amor. A história da redenção. Sacrifício que cancela toda a nossa dívida. Se você nasceu de novo, creu na sua morte com Cristo, Deus apagou, cancelou toda a sua dívida para com Ele. Somos livres, libertos. Vamos ver Colossenses 2. Colossenses 2. Podemos ler o versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você anda temeroso? O que você teme? O homem? O pecado? O diabo? Pois é, Deus cancelou os nossos pecados. O que você fez, Deus perdoou. E Deus esqueceu. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. O que foi que você cometeu? Qual foi o deslize que você teve? Deus perdoou você. E Ele esqueceu. Agora nós somos bobos. Nós nos lembramos do que Deus esqueceu. Que coisa mais absurda. Isso é a teomania, porque nós temos a mania de querer ser Deus. A onipotência. Justiça própria. Qual foi o pecado que você cometeu, que Deus não pode perdoar e esquecer? E você fica lembrando disso, isso fica remoendo o seu coração, a sua mente, noite e dia, dia e noite, e você diz, você se culpa, meu Deus, porque eu fiz isso? Onde eu estava? Querido, a graça é suficiente, a graça é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus esqueceu o que você fez. Não há mais nenhuma dívida, você está limpo. Apesar da indiferença dos homens, nós somos terríveis. Nós punimos. Nós não somos graciosos. Se o irmão erra, nós caímos de pau em cima dele. Falta de bom senso, de revelação. Que tal? Vamos pegar esse texto para ficar no coração, Hebreus. Como eu gosto desse texto, que eu cometi tanta coisa errada na minha vida, eu fiz tanta besteira na minha vida, que às vezes Satanás vem e fica trazendo na minha memória o que eu fiz de errado, me cutucando, me deprimindo, porque as lembranças, o sentimento de culpa deprime.
nos leva para baixo. Aí você fica de cabisbaixo. O que ele está pensando a meu respeito? Você vira, eu já fui aceito por Deus. Hebreus 10, versículo 17. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Deus não se lembra. Deus não se lembra dos pecados cometidos. O sangue de Jesus teve o poder de purificar os pecados cometidos no passado. E o sangue de Jesus tem o poder de purificar a nossa consciência de obras mortas. Aí está pertinho. Esse capítulo 10, versículo 20... Não é 10 não. Capítulo 7. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar primeiro. Pelo Espírito Eterno santificará a nossa consciência de obras mortas. É isso mesmo. Capítulo 9, versículo 14. Nós já estamos encerrando já, queridos, aqui. Essa primeira fala de Jesus Cristo. E tem um pouquinho mais de paciência. Vamos lá. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Significa obras mortas. Pode acontecer na vida do nascido de novo. Uma oração pode ser uma obra morta. Uma pregação pode ser uma obra morta. Você pode pregar para uma pessoa e falar e ser obra morta. Desde que você não fale, desde que você não ore pela fé. Às vezes cantar é uma obra morta. Você está cantando e pensando nos problemas no dia de amanhã. Isso é obra morta. Mas qual é a esperança? O sangue purificará. É uma ideia contínua. Vai, Deus purifica. Humberto acorda, já tem obras mortas, mas o sangue purifica a obra morta do Humberto. E Humberto anda e tem ansiedade, e assim vai, purificará. Essa é a nova aliança da graça de Deus. Deus fez essa nova aliança com o homem. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. O que você fez no passado, meu querido? Pai, perdoa. Mas os homens não perdoam. Por que os homens não perdoam? Porque eles nunca experimentaram o perdão divino. Porque aquele que experimentou o perdão divino, perdoa. Assim como ele me perdoou, perdoai uns aos outros. Assim como ele vos perdoou. Quando você não perdoa, você está exercendo justiça própria. Dívida. Qual é a sua dívida para com Deus? Nenhuma. Quanto você deve para Deus? Por que você não deve nada para Deus? Porque o sangue, o sacrifício de Jesus foi suficiente, é suficiente e será suficiente por toda a eternidade. Amém. Queridos, a obra realizada por Jesus Cristo foi completa. Foi tetelestai. Foi consumado. Um sangue que purifica o passado, purifica o presente e o futuro. Tem sangue já que providenciou até os nossos pecados que nós ainda não chegamos a cometer. Queridos, só para dar uma pequena recapitulação. Pai, perdoa-nos. Senhor, lembra-te de mim. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Terceira. Quarta. Deus meu, por que me desamparaste?
Essa expressão é muito linda e nós vamos chegar lá um dia. Tenho sede. A quinta fala de Jesus. A sexta, está consumado. A sétima, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Vamos pedir a Deus que Ele nos enriqueça com estas falas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos enriquecidos. Que o Espírito Santo traga uma lição no nosso coração dessa obra redentora. O que Ele fez está feito. O que você fez, o diabo desmancha. Mas o que Deus fez está feito. Ergue sua cabeça e declare a sua vitória na pessoa de Jesus Cristo. Ele venceu. E você é mais do que um vencedor. Não viva de cabisbaixo. Não se dobre ao maligno. E nem tampouco os seus desejos ou a sua forma de pensar. O que você está pensando, os seus instintos carnais, todos eles já foram vencidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa vitória. Amém? Podemos cantar? Essa mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.